gente! Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do meu podcast Psicologia em Pauta. Eu sou Gerlane e eu quero convidar você a participar aqui, já de antemão te pedir para compartilhar esse podcast, mandar aí para os seus amigos, para os seus grupos, para que a gente possa conversar aqui sobre alguns assuntos, sempre com a psicologia em pauta. E para começar esse segundo episódio, eu não poderia deixar de agradecer a todas as pessoas que compartilharam o episódio número 1, que você pode ouvir caso você ainda não tenha ouvido, no Spotify, só pesquisar lá o Psicologia em Pauta, inclusive já segue o canal para você sempre receber aí os próximos episódios, tá bom? Mas muito obrigada, a aceitação foi muito boa e eu estou muito feliz por isso, tá bom? Bom, segundo podcast, o tema de hoje é pseudo-amor. Pseudo-amor já tá dizendo, né? Nada tem a ver com o amor verdadeiro, aquele amor genuíno que a gente sempre falamos do amor de Deus e sabemos que o amor genuíno, ele nada tem a ver com sofrimento. Bom, para começar a conversar sobre esse assunto, eu quero dizer como que começou a discussão sobre ele, como que eu tive aí essa vontade de falar sobre esse assunto. Bom, então eu comecei a falar sobre o assunto com a repercussão de um caso, aí que vocês conhecem muito bem, onde um artista, foi divulgado aí na grande mídia, onde um artista agrediu a esposa e ela acabou sendo voz para milhares de mulheres. Bom, a gente pode frisar, inclusive, que esse é o único lado bom de quando casos assim vêm à tona, né? Que serve para encorajar outras mulheres na mesma situação, para que também denunciem, né? Então, quando esse caso veio à tona e a gente começou a falar muito sobre ele, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você não me segue, inclusive, já pode pegar aí na descrição, porque a gente conversa sobre muitos assuntos por lá. E aí eu perguntei se algumas pessoas ali já tinham vivido ou conheciam alguém que vivia um relacionamento abusivo. É claro que eu prometi o sigilo total, né? Porque esse assunto é bem delicado. Então, é bom frisar também que um relacionamento abusivo não é somente quando há agressão física, né? Mas psicológica também. Então, eu coloquei a caixinha de perguntas ali e comecei a receber várias respostas, né? Tanto de pessoas que já viveram, tanto de pessoas que conhecem alguém que já viveu e, infelizmente, de algumas pessoas que ainda vivem uma situação como essa. Bom, então a gente fala que não é somente agressão física que é caracterizado um relacionamento abusivo, né? Mas também da psicológica. Isso tem se falado cada vez mais, graças a Deus, que aí a gente tem desmistificado aí esse tipo de relacionamento abusivo e as mulheres cada vez mais têm sido encorajadas a denunciarem, porque não se sentem mais sozinhas. E, de fato, é o que nós mais queremos fazer, com que elas não se sintam sozinhas e tenham coragem de sair dessa situação, né? E a gente faz essa diferenciação aí da agressão física e agressão psicológica, levando em consideração essa agressão também, porque toda mulher agredida, quase 100% das vezes, sofreu violência psicológica antes, né? Sofre durante e automaticamente sofrerá depois dessa agressão, pois as sequelas, a gente já sabe, são inevitáveis. Ela se sente coagida, ameaçada, traumatizada. É assim que ela vai se sentir por um bom tempo e também levar vestígios dessa agressão para o resto da vida, inclusive influenciando nos seus futuros relacionamentos, não é mesmo? Inclusive, para falar um pouco mais sobre essa violência psicológica, eu fiquei muito feliz, inclusive, de saber de uma notícia bem atual, que está tramitando lá na presidência, né? Aguardando por uma aprovação. É um projeto de lei com a iniciativa da Associação dos Magistrados, que prevê, olha só, a criminalização da violência psicológica. Olha só como é um grande avanço.
Se você não sabe, até hoje só é caracterizado crime, né, quando há ameaças à integridade física da mulher, né? Mas, se sancionada essa lei, nós esperamos muito que ela seja sancionada, a mulher vai estar assegurada também quanto a danos psicológicos. Olha só, que são o quê, né? Se aprovada essa lei, passa a ser considerado agressor aquele que causar dano emocional que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças, decisões dessa mulher, seja por ameaças, constrangimento, manipulação, chantagem, ou seja, sabe aquela pessoa que quer proibir a outra? Na maioria dos casos é de homem para mulher, né? Isso daí a gente sabe, as estatísticas mostram que geralmente aquele marido que quer proibir a mulher de trabalhar, de estudar, viajar, sair com os amigos, né? Isso são indícios, sim, desse tipo de violência, sem falar também nas ofensas, né, que causam a diminuição da autoestima da mulher e todo esse dano psicológico que a gente está cansado de saber e não aguenta mais, né, que amigas, parentes nossas próximas estejam passando por isso e, querendo ou não, infelizmente algumas pessoas que possam estar ouvindo esse podcast possam estar passando por isso. Mas o mais importante é que a criminalização dessa violência, é por isso que é muito importante que seja sancionado esse projeto de lei, a criminalização dessa violência psicológica também vai implicar uma punição, veja só, de prisão para esse agressor, é isso mesmo. E essa pena vai de 6 meses a 2 anos de reclusão e multa. E mais importante ainda, essa proposta acrescentará à Lei Maria da Penha, que a gente já conhece, né? A existência de risco à integridade física da mulher. E esse agressor poderá ser afastado desse ambiente. Essa é a nossa maior preocupação, né? Para que essa violência psicológica não evolua para uma violência física e, de repente, aí até fatalidades. Isso daí é muito importante. Então, a gente conclui que há esperanças para que cada dia essa violência que é tão presente no nosso dia a dia possa ser cada vez mais penalizada, né, fortemente, que possa aí diminuir. E mais importante ainda, que dê forças para essas mulheres e segurança para que elas denunciem, para que elas não se calem diante desses casos. Infelizmente, uma mulher precisa ser espancada, exposta a conhecimento público, para que outras possam ter coragem de falar muitas vezes, como o caso desse artista aí que nós estamos vendo atualmente. Bom, lá na caixinha de perguntas que eu falei, que eu abri no meu Instagram, eu recebi mensagens de mulheres que viveram por anos sendo agredidas e não conseguiam se livrar dessa situação, mas graças a Deus e a um ato de muita coragem, conseguiram, né? Eu recebi alguns relatos também de algumas que infelizmente ainda se encontram nessa situação e se diziam até não saber por que isso acontecia, né? Ficavam sendo agredidas e quando achavam que iam sair da situação, voltavam a estaca zero. E o perfil do agressor é sempre o mesmo, né? Ele taxa a mulher de louca, tenta se fazer de vítima para todo mundo, fala que ninguém sabe pelo que ele está passando. Ele faz todo aquele cenário de horror e dor para aquela mulher e, alguns minutos depois, age naturalmente, normalmente, como se nada tivesse acontecido. O que ele faz? Chora, encena um arrependimento, pede perdão, promete um mundo para aquela mulher de que nunca mais vai fazer e pouco tempo depois volta a agredir. Inclusive, alguns minutos antes de gravar esse podcast, eu até vi um meme lá no Facebook que, claro, ironicamente, dizia assim: o curioso caso do homem que todas as ex-namoradas
surtadas e ele teve o azar de se relacionar somente com mulheres problemáticas. É claro que isso não existe. A gente sabe muito bem que o agressor geralmente ele não tem um caso isolado, ele faz isso sempre, né? Entenda, eu gostaria de refrisar que a vítima, ela jamais terá culpa. Não há motivos suficientes que possam justificar a permanência dessa mulher naquele ambiente. Nada justifica ela ser agredida e permanecer ali. Algumas pessoas tentam justificar que pode ser dependência financeira, emocional. Nada. Esses motivos jamais sustentarão quando isso virar um feminicídio, por exemplo, né? Então é melhor que seja difícil, uma ruptura, logo, vai doer, vai ser difícil, mas é melhor do que algo irreversível, como a morte. Isso não tem mais como voltar, né? Então, que essas mulheres possam ter coragem para enfrentar esse momento difícil, que causa muitos danos, mas que pode ser feito antes que seja tarde demais, né? A gente viu esse caso e aí viu a repercussão, viu quando a moça lá se pronunciou e ela falou ali que ela teve depressão pós-parto, teve uma série de problemas psicológicos e tem, né? Não há dúvidas disso, mas também isso nunca, jamais justificará a atitude daquele homem de agredir e espancar a mulher em frente de muitas pessoas, em frente da filha pequena. Isso jamais justificará. Então, se essa mulher estava com problemas e esse homem viu aquele problema, ele como esposo, ele como companheiro daquela mulher que jurou amor para ela no altar, o papel dele era procurar uma ajuda para aquela mulher e contar a situação para a família, expor. É claro que é muito difícil as pessoas conviverem e lidar com uma pessoa que está com problemas psicológicos. Ninguém disse que seria fácil, ninguém nunca disse que é fácil, mas se ele não dava conta, né? Claro que a primeira atitude dele como marido, como companheiro daquela mulher que a ama, que dizia que a amava, seria procurar uma ajuda para ela e estar ali segurando as mãos. Mas se aquilo era muito pesado para ele, ele também não era obrigado a segurar a barra, né? Ele poderia muito bem chamar a família, informar o que estava acontecendo e procurar uma ajuda. Isso também seria um ato de amor da parte dele, mas ele não fez. Então, jamais será a culpa da mulher por ela ter agido ali descontroladamente, como ele fala, mas nada justifica a agressão física da parte dele para com ela. Ele poderia ter buscado ajuda e entregado essa situação toda à família, esclarecido, e daí então a família a ajudaria e ele daria o apoio ali à filha, né? Então nada justifica nenhuma das desculpas que os homens costumam dar, que a mulher é descontrolada, que a mulher é surtada, é louca. Nenhuma dessas justificativas vai defender o fato de um homem agredir uma mulher, né? Ele pode tomar outras atitudes ali para evitar essa situação. Então, o nosso podcast de hoje é pseudo-amor, porque uma relação como essa jamais será amor. Porque amor não combina com dor. E esse é o recado que eu quero deixar aqui para finalizar, para essas pessoas que possam, de repente, estar nos ouvindo e está passando por isso. Amor não combina com dor. Se um relacionamento precisa do seu sofrimento para estar nele, isso nunca foi amor. Como diz lá na Bíblia, em 1 Coríntios 13, o amor é paciente, o amor é bondoso. Ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, ele não maltrata. Não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Quem ama não maltrata.
quem ama cuida. E esse é o recado que eu quero deixar para você e eu quero dizer mais uma vez. Se você de repente está passando por essa situação de um relacionamento abusivo, ou se você tem um amigo, um familiar que está passando, encoraje-o, ajude-o para que ele possa se libertar dessa situação, porque sempre há tempo. Só não há tempo quando a fatalidade acontece e você sabe do que eu estou falando. Então reaja antes que seja tarde demais. Esse é o meu desejo do fundo do meu coração, para que você possa ter a coragem de se libertar e ser plenamente feliz, porque você merece ser feliz. Bom, eu espero que você tenha gostado desse podcast, esse episódio número 2, que foi de todo o coração, como todos que eu pretendo fazer aqui, falando aí da importância desse cuidado, falando de assuntos relevantes e sempre, colocando a psicologia em pauta, como nós temos de ter o cuidado aí com a nossa saúde mental, com toda essa situação aí da nossa saúde mental, que é muito relevante para que nós possamos ter qualidade de vida. E quanto mais você se autoconhece, quanto mais você tem cuidado com a sua saúde mental, mais você consegue ser plenamente feliz no seu dia a dia. Muito obrigada por você ter ouvido até aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já assina o canal aí para você sempre receber os próximos episódios, tá bom? E também compartilha com seus amigos aí, tem o botãozinho aí embaixo, você pode espalhar para todo mundo aí esse podcast nos seus grupos. Manda para alguém que de repente esteja precisando ouvir essas palavras, tá bom? Eu espero que você esteja com a gente aqui no próximo. Eu vou te esperar, tá bom? Um beijo e até mais!